Olá a todos, meu nome é Rogério e falarei brevemente sobre má conduta científica. A ideia aqui é contextualizar, definir e exemplificar essa tendência atual da comunidade científica. Então, para contextualizar, tem havido um aumento significativo no número de publicações científicas nos últimos anos, e alguns autores apontam como possíveis causas. Causa número 1, o fato de não existir ciência sem publicações. Causa número 2, pelo fato dos pesquisadores buscarem um certo tipo de mortalidade, como se quisessem deixar uma herança científica. Causa número 3, a busca por financiamentos tanto dos estudos quanto das suas carreiras pessoais. E por fim, causa número 4, em função de uma percepção de que publicar é o esforço individual ou em equipe que garante o amplo compartilhamento de resultados. Ainda contextualizando, hoje em dia a relevância da carreira científica é baseada na quantidade de publicações que um certo autor tem, e, muitas vezes, esse número é mais valorizado do que a própria competência e prática clínica do profissional. É fato que as publicações científicas auxiliam no desenvolvimento das habilidades profissionais da área da saúde. Porém, como disse Albert Einstein, nem tudo que conta pode ser contado e nem tudo que pode ser contado conta, mostrando que não necessariamente quantidade significa qualidade. Este movimento recente de valorização da quantidade de artigos publicados vem sendo chamado de a era da caça ao artigo, considerado por alguns como o lado negro da ciência, já que para sobreviver cientificamente é preciso publicar muito, e essa cobrança pode levar e tem levado à má conduta científica. Bem, a má conduta científica é um problema global, pois a pesquisa é em si uma atividade global e, inevitavelmente, onde quer que haja atividade humana, há possibilidade de má conduta pela própria natureza da nossa raça. Sobre a extensão e a distribuição da má conduta em pesquisas, ainda não há dados robustos e confiáveis, já que poucos países possuem uma resposta abrangente à má conduta, que inclua programas de prevenção, investigação, punição e correção. Exemplo de países com boas políticas são Estados Unidos, países escandinavos e Alemanha. Por outro lado, apesar de ter uma comunidade científica bastante ativa, e muitas publicações, a Inglaterra é um exemplo de países que não possuem uma boa política de má conduta científica. Como definição, 3 pontos já são bem claros e são chamados de ABC da má conduta científica. Ponto A, fabricação, que diz sobre a invenção de resultados em pesquisas. Ponto B, falsificação, que diz sobre a manipulação de processos metodológicos e resultados. E ponto C, o plágio, que é quando ocorre uma cópia fraudulenta de algum estudo. E também há algum tempo tem se falado sobre alguns outros pontos, como a publicação do mesmo estudo mais de uma vez, a não declaração de conflitos de interesse, a exclusão de dados outliers e, por fim, a ocasional inclusão de autores nada ou pouco participativos no estudo. Em relação às definições existentes de má conduta científica, elas se diferem dependendo do órgão que as regularizam. Por exemplo, a definição americana é longa e específica, enquanto a europeia é curta e generalizada. Uma das definições mais usadas é a britânica, que diz que a má conduta científica é definida como o comportamento de um pesquisador, intencional ou não, que fica aquém dos bons padrões éticos e científicos. Um dos possíveis marcadores da má conduta científica é o número de retratações feitas pelos autores. O número e a frequência dessas retratações refletem a qualidade do estudo científico, pois os artigos retratados representam uma importante evidência de má conduta independente da causa. Como é possível ver no gráfico, o número de retratações aumentou significativamente desde 2002, sendo a fraude a mais prevalente, seguida, hoje em dia, pelas publicações duplicadas, erros gerais e, por último, plágio. Ainda não é claro se esse aumento representa maior fiscalização ou uma real crescente de casos. Buscando concluir um assunto complexo e de muita discussão, podemos citar alguns poréns da área científica que devem ser levados em consideração. Um dos poréns é a seleção de revistas científicas. A publicação de artigos tornou-se um mercado bastante lucrativo, diferenciando revistas que antes eram controladas pelo pagamento de leitores e que agora vêm sendo utilizadas por revistas que cobram apenas do pesquisador para que seu estudo seja de livre acesso, gerando possibilidade de mais citações e relevância. Um outro porém é o fato do peer review ser um processo demorado, caro, subjetivo e ineficaz para detectar uma fraude.
E por fim, o porém do fator de impacto das revistas, que não necessariamente representa a qualidade individual dos artigos que nela constam. Além disso, mesmo tendo um alto fator de impacto, as revistas podem publicar revisões que manipulam resultados, artigos extensos com muitas autocitações que aumentam seu fator de impacto, entre outros. Os cientistas são seres humanos com famílias, necessidades e emoções. Portanto, a motivação para ter sucesso e permanecer empregado pode aumentar o risco de envolvimento em fraudes científicas ou mesmo em corrupção. Isso pode levar autores a perderem a sua credibilidade. É necessário mudar o paradigma da pesquisa científica. Felizmente, fraude e corrupção são casos pontuais. No entanto, enfrentaremos tempos problemáticos se as questões financeiras se sobreporem à ética na publicação. Essa crise pode ser uma oportunidade e um desafio para refletir sobre esses temas. Agradeço pela sua atenção e até a próxima.